A história de José do Egito apresenta lições financeiras surpreendentes. Lições que, se aprendidas e praticadas, evitarão que você sofra por crises econômicas, desemprego ou imprevistos financeiros, reduzirão as chances de você se endividar e ainda aumentarão suas possibilidades de ter uma vida financeira mais próspera. Não estou exagerando. Foram essas lições que evitaram uma catástrofe financeira em minha vida quando eu tive grandes imprevistos. Foram essas lições que me deram paz e tranquilidade financeira. Foram essas lições que me proporcionaram uma vida financeira mais próspera. O mesmo benefício que esse conhecimento me deu, também pode dar a você. Então, continue comigo e conheça as extraordinárias lições financeiras da vida de José do Egito. Me chamo Samuel Vinícius, sou fundador do VamosProsperar.com e desde já peço que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Indo direto ao assunto, quem foi José? De forma resumida, José foi o filho favorito de Jacó, que foi vendido como escravo por seus irmãos, foi inocentemente preso e depois de altos e baixos se tornou governador do Egito. Podemos conferir a sua história a partir do capítulo 37 do livro de Gênesis. O ponto de virada na vida desse importante personagem bíblico se deu quando Faraó teve sonhos perturbadores que ninguém foi capaz de interpretá-los. Nessa ocasião, José foi chamado e interpretou os sonhos dizendo que o Egito passaria por 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. Além da interpretação correta, José também apresentou a solução para os anos de fome. A solução seria economizar 1/5 da produção de alimentos do Egito no tempo de fartura, para que quando a fome chegasse, houvesse suprimentos. Foi aí que Faraó, maravilhado com a sabedoria de José, o promoveu a governador do Egito. Feito esse pequeno resumo da vida de José, podemos agora entender as grandes lições financeiras que ela contém. Portanto, a partir de agora, irei descrever as 4 lições financeiras da vida de José. Vamos lá? Primeira lição financeira: a economia é cíclica. Períodos de crescimento econômico e recessão sempre aconteceram e sempre acontecerão. O Egito passou por isso naquela época. O Brasil também passou pelo mesmo ao longo da história. Inclusive, desde que o Plano Real foi criado, em 1994, ocorreram 6 períodos de recessão econômica. 1995, de 98 a 99, 2001, 2008 e 2009 e 2014 a 2016. Os Estados Unidos também não fogem à regra, visto que houve 6 recessões desde a Grande Recessão Econômica de 1929. Tal como as finanças de uma nação, você pode estar bem este ano e no próximo não. Pode estar mal hoje e amanhã bem. Sim, isso é óbvio, mas por mais óbvio que seja, muitos não consideram este fato. Muitos vivem como se seus empregos fossem para sempre, como se a sua saúde fosse eterna, como se a sua renda não pudesse diminuir. Entenda de uma vez por todas, empregos não são vitalícios. Note que, sem informação prévia dos anos de fome, provavelmente Faraó iria se iludir com a prosperidade egípcia. Mas sabendo que aquele tempo não duraria para sempre, Faraó se precaveu. Diante disso, alguns podem se justificar dizendo: como Deus não me revelou que um tempo ruim virá, não há razão para me precaver. Quem pensa assim está enganado. Afinal, Deus já revelou em suas escrituras que imprevistos sempre acontecerão. Inclusive com você, que é um cristão fiel. Veja o que está em Eclesiastes 9:11. Retornei para ver debaixo do sol, que a corrida não é dos ligeiros, nem a batalha dos poderosos, nem tampouco são os sábios os que têm alimento, nem tampouco são os entendidos que têm riquezas, nem mesmo os que têm conhecimento têm o favor. Por quê? Ele explicou: porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. Portanto, aprenda essa importante lição. Imprevistos vão acontecer. Se prepare para eles. Segunda lição financeira: a lei de Parkinson existe. Responda: se você recebesse um aumento salarial de 50%, o que faria? Mudaria de casa? Trocaria de carro? Colocaria seus filhos numa escola mais conceituada? Independente de qual seja a sua resposta, o mais provável é que, de um jeito ou de outro, você elevaria seus gastos na mesma proporção do crescimento da sua receita. Não sou eu que digo isso, e sim a famosa lei de Parkinson, que diz: a despesa cresce de acordo com a receita.
Em outras palavras, essa lei diz o seguinte: se ganhamos 1.000, gastamos 1.000. Se ganhamos 10.000, gastamos 10.000. Se ganhamos 20.000, gastamos 20.000. Não importa o quanto ganhamos, a tendência é criarmos despesas que acompanham nossos ganhos. Queremos sempre usar tudo o que temos. Neste ponto, peço que analise a sua vida financeira e lembre-se do seu primeiro salário. Lembre-se do seu primeiro aumento. Lembre-se das vezes que foi promovido. Agora diga, suas despesas aumentaram de acordo com o aumento de sua renda? É provável que sim. É isso que acontece com a maioria. E também é provável que, se Faraó não fosse direcionado para poupar 20% da produção, os gastos do Egito também aumentariam de acordo com o aumento de renda promovido pelos 7 anos de fartura. A lição financeira aqui é clara: não aumente suas despesas na mesma medida que sua renda aumenta. Recebeu um aumento de 50%? Aumente suas despesas em apenas 25%. Recebeu outro aumento e já vive num bom padrão? Não aumente o seu padrão de vida. Em vez disso, crie uma reserva para emergência. Poupe mais e doe mais. Wendy certa vez disse: Deus não me promove para aumentar meu padrão de vida, mas para aumentar meu padrão em doar. Terceira lição financeira: se poupar, próspero será. Quando pensamos em Faraó, logo lembramos de governantes riquíssimos que tinham uma nação inteira de servos trabalhando para eles. Isso não deixa de ser verdade, mas nem sempre foi assim. Entendamos, ao saber que os anos de fartura não seriam eternos, Faraó instituiu um imposto sobre toda a produção de grãos do Egito, poupando assim parte dos alimentos para os tempos de fome futuros. Este foi, sem dúvida, o grande ponto de virada no poder de Faraó sobre o Egito e as nações vizinhas. Imagine só, uma terra devastada pela fome e somente Faraó tinha suprimentos. Somente o Egito tinha o que era preciso para acabar com a fome. As pessoas vinham de longe para comprar os alimentos de Faraó. Eles compravam com dinheiro, com rebanho e com terras. Foi aí que Faraó prosperou grandemente e elevou seu poder na terra. Confira. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as nações da terra vinham ao Egito para comprar de José. Portanto, a fome prevaleceu em todas as terras. Isso está em Gênesis 41, 56 e 57. Hoje não é diferente. Quem possui o hábito de poupar aumenta muito suas chances de prosperar financeiramente. Se você poupa, não terá que pegar empréstimo e pagar juros quando um imprevisto acontecer. Se poupa, poderá aproveitar as boas oportunidades que sempre surgem. Se poupa, demonstrará ser sábio, conforme a própria Bíblia diz: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Provérbios 21, 20. Assim como muitos governantes exploram o povo nos dias atuais, é provável que Faraó também explorou o povo naquela época. Mas como não é o objetivo aqui entrar em questões políticas, irei me atentar apenas ao seguinte fato: o ato de poupar prosperou grandemente Faraó. E mais importante, este hábito também pode prosperar a sua vida financeira. Quando digo isso, lembro do primeiro carro que comprei, um Ford Fiesta usado no valor de 18 mil. Na oportunidade, dei uma entrada e dividi o restante em 36 parcelas, totalizando 24 mil. Ou seja, tinha pago 6 mil reais a mais, o que significa que a cada ano eu jogava 2 mil reais no lixo, apenas com juros. Se você não poupa, pense no tanto que você pode estar pagando de juros por ter que comprar coisas sem ter dinheiro. Pense nos juros do carro, da casa própria, do celular. Pense na quantidade de descontos que você não está recebendo por não poder comprar à vista. Pense também nas excelentes oportunidades de negócio e investimentos que você não pôde aproveitar por não ter recursos. Se Faraó não tivesse os recursos poupados, ele não poderia vendê-los para o povo. Quarta lição financeira: se não poupar, escravo será. Imagine-se como um produtor de grãos egípcio daquele tempo. Sua terra está fértil, sua produção cresce a cada dia, suas vendas também, e tudo prospera como nunca. Diante disso, você compra casas, contrata funcionários e dá festas para celebrar. Afinal, mesmo tendo que pagar um imposto de 1/5, você ainda está vivendo tempos de muita prosperidade. Mas
chega um período de seca, suas terras já não produzem como antes, seu rebanho sofre com a fome, você e sua família começam a passar necessidades. A única saída é recorrer a Faraó, que começa a vender alimentos. Você pega todo o seu dinheiro e compra os suprimentos que precisa para viver durante um ano. No ano seguinte, a fome continua e você recorre novamente a Faraó. Agora, já sem dinheiro, a solução é trocar seu rebanho por alimentos. Se no ano passado você perdeu seu dinheiro, agora você perdeu seu rebanho. No próximo ano, já não há dinheiro nem rebanho. A solução é vender suas terras e trabalhar para Faraó. A triste verdade é que, a partir de agora, você será servo de Faraó. Você terá que trabalhar nas terras dele, que antes eram suas, e produzir para ele. Sim, foi exatamente isso que aconteceu. Gênesis 47, no versículo 13 ao 26, fala isso. O povo, que antes vivia em prosperidade, mal sabia que esse tempo acabaria de forma tão trágica, sendo escravos de Faraó por mais de 400 anos. E qual foi a razão? A falta de poupança, a falta de uma reserva para emergências. Quando chega o tempo da adversidade e não temos uma reserva, nos tornamos presas fáceis, presas de um empréstimo consignado, presas de um financiamento imobiliário, presas de um agiota. É evidente que a nossa confiança deve estar em Deus. Ele é a nossa fonte. Todavia, devemos lembrar que a fonte que é Deus se utiliza de recursos para nos auxiliar. E o dinheiro poupado é um dos recursos que Deus utiliza para nos proteger. Veja, a sabedoria oferece proteção. Como o faz o dinheiro? Eclesiastes 7, parte A do versículo 12. A Bíblia é sábia e seu conhecimento atemporal. Prova disso é que milhares de anos depois, a mesma situação que vimos na história de José ainda acontece. Ainda vemos pessoas sendo escravizadas pela falta de uma reserva financeira, pela falta do hábito de poupar. O rico domina sobre os pobres. E o que toma emprestado é servo de quem empresta. Provérbios 22, 7 fala isso. A crise financeira vivida no Brasil desde 2014 é uma prova disso. Muitas famílias perderam seus empregos e, como não tinham uma reserva, passaram necessidades, se tornando escravos da situação econômica ruim. Ouça o que eu digo. Comece imediatamente a criar uma reserva para emergências. O ideal é que sua reserva seja equivalente a 3 meses da sua renda, caso seu emprego seja extremamente estável, exemplo, funcionário público, ou de 6 meses, caso tenha menos estabilidade, como por exemplo, funcionário autônomo. Estas são as 4 lições financeiras da história de José do Egito. Fico fascinado ao perceber a grandiosidade das lições financeiras existentes nas Sagradas Escrituras. E mais fascinado ainda ao perceber o poder transformador que há nelas. Deus não nos deixou desamparados neste mundo. Se você seguir os ensinamentos financeiros que a história de José revela, sua vida financeira será muito mais tranquila e próspera. Se essas lições forem praticadas, você realmente não terá grandes problemas quando uma crise financeira acometer o país, um imprevisto acontecer ou mesmo se ficar desempregado ou passar por uma queda brusca de renda. Foram essas lições que me deram paz de espírito e tranquilidade financeira em momentos de grandes imprevistos. Então, lembre-se de cada uma dessas lições e as aplique em seu dia a dia. Primeira lição: a economia é cíclica. Segunda lição: a lei de Parkinson existe. Terceira lição: se poupar, próspero será. Quarta lição: se não poupar, escravo será. Gostou do que viu aqui? Deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Deseja realmente melhorar suas finanças por meio de ensinamentos cristãos? Saiba que eu preparei uma aula mais do que especial para você, onde revelo 3 segredos que vão te ajudar a aumentar a sua renda e ser livre financeiramente. É só acessar o link que vai estar logo abaixo. No mais, forte abraço, fique com Deus e até a próxima!